Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais um Barata Cast. Eu sou seu apresentador Barata. E eu sou a Júlia. E estamos aqui mais um dia para conversarmos sobre saúde. O tema de hoje é território. E para falar sobre o assunto, trouxemos para vocês 3 especialistas de diferentes áreas da saúde. Estamos aqui com a nossa querida Amanda Reis, nutricionista formada na Unesp e especialista em saúde pública. Olá, Júlia e Barata. Um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco das minhas andanças aí nesse ramo de saúde com vocês. E fazendo parte desse elenco maravilhoso, ela, que é enfermeira especialista em saúde pública, também formada pela Unesp. Com vocês, Larissa Musel de Souza. Boa tarde, Barata. Boa tarde, Júlia. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de vocês para minha participação aqui de hoje. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês na apresentação desse podcast. Para fechar esse grupo de convidados, temos Ítalo Merino Lois, médico especialista em saúde pública e também formado pela Unesp. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito prazer aí em poder conversar com vocês e contribuir um pouco para essa conversa. E com esse time de elite, a gente tá mais que pronto para ter uma conversa sobre esse tema tão especial. Então, fiquem ligados que o Barata Cast está começando! Que o conjunto das entidades que nós conseguimos no mapeamento quase que exaustivo da sociedade brasileira, eu gostaria de considerá-los como membros privilegiados dessa 8ª Conferência Nacional de Saúde. E a eles dedicar a discussão sobre essa questão de democracia e saúde que hoje nós vamos enfrentar. E já que vamos falar de território, precisamos primeiro entender o que ele é. Então, conta pra gente, Amanda. Afinal, o que é território? Bom, eu entendo o território como estrutura física e social, que tem ali como propósito o paradigma de cuidado que um médico tem e que muitos entendem que esse tipo de cuidado só é possível dentro de um consultório. Na verdade, não, Entender território é cuidar de um processo inteiro de saúde que vai até as relações sociais com os moradores de determinada região. Que não é simplesmente que as pessoas não têm doença, é mais. É um bem-estar social, que pode significar que as pessoas tenham mais alguma coisa do que simplesmente não estar doente. Esse tal de território é uma coisa importante para todos aqueles que trabalham na área da saúde, então, Larissa, você poderia nos falar um pouco sobre essa importância do estudo sobre o território no currículo daqueles que estão nos cursos voltados para a área da saúde? Bom, conhecendo o território, o profissional pode também conhecer as necessidades das pessoas que moram nesse local e dessa forma proporcionar um cuidado mais integral para a população, Então, o território ele é considerado um lugar de vivência, de construção de histórias e de cultura. Cada um tem suas características próprias com as suas histórias próprias. E ter isso em mente é de extrema importância, porque como cada território é diferente um do outro, nem sempre as estratégias que funcionam em um lugar vão funcionar em outro também com a mesma eficiência. Então, o conhecimento do território é importante porque possibilita a identificação dos problemas e das necessidades da população que habita aquele local. Então, com essas informações, eu acho que eu posso concluir minha fala retomando que é necessário conhecer o território, a população e as suas necessidades, para que, de acordo com essas demandas, possam ser desenvolvidas estratégias e serviços de saúde eficazes que poderão atender a todos que habitam aquele local. Se uma pessoa ganha pouco, ela não consegue recuperar toda a energia que ela está gastando no trabalho. Se uma pessoa mora mal, não consegue que a sua casa seja uma proteção contra as agressões do meio ambiente. Então, agora que a gente já sabe que é importante estudar o território, conta pra gente, Ítalo, como é que a gente pode fazer esse estudo?
Bom, falando de uma maneira mais geral, é importante que a gente faça uma pesquisa daquele território, né? Então a gente precisa ir atrás das condições de vida lá, desde estrutural até as relações sociais. E aí essa pesquisa vai vir das nossas interações com aquele território, vai vir da gente ter a população como protagonista da saúde dela, vai vir da gente estar inserido naquela comunidade, da gente ouvir os agentes comunitários, quando houver, né? E a partir dessa pesquisa a gente monta uma paisagem do território, né? Paisagem da geografia, que é um retrato. É algo limitado no tempo e na nossa percepção, como se fosse uma pintura mesmo, uma foto. Então é importante que a gente tenha o retrato mais completo possível e que a gente esteja sempre refazendo esse retrato, né? Aí assim a gente vai descobrir se tem saneamento, quais as ofertas de educação e trabalho, qual a população que vive lá, quais conflitos que ela enfrenta e muito mais. E aí a gente precisa fazer uma boa leitura dessa realidade, uma boa leitura dessa paisagem. Então a gente tem que pensar em como combater os problemas que a gente encontrou, como enfrentar as questões de saúde daquele lugar, como ajudar o paciente, sabendo que ele vive, e muitas outras coisas também. Para isso é muito importante que a gente tenha contato ao longo da nossa formação com a realidade das pessoas, com esses questionamentos, como os que eu trouxe aqui, e com a saúde coletiva. Nós temos que romper o muro e o fosso do setor saúde e abrir canais de comunicação com a sociedade brasileira, inclusive aprender a falar com ela. Nós temos que começar a transformar nossa linguagem e a mudar o nosso ouvido, para que quando uma sociedade de bairro e um sindicato fale, a gente entenda. Agora, caminhando para o final do programa, uma pergunta para cada um dos nossos 3 especialistas. Como que entender o território impacta na atuação do profissional da saúde? Bom, todo esse conhecimento do território é muito importante para a área de nutrição, né? Principalmente quando envolve a agricultura familiar. E de que forma que isso pode impactar no contexto da nossa alimentação, né? Um exemplo que a gente pode destacar é o lugar onde as pessoas moram mesmo, que normalmente mais interior existe horta comunitária. E um outro exemplo também é um lugar onde existe muita venda extensiva e abundante de alimentos industrializados. Então, aí a gente tem esses 2 exemplos nos quais eles vão impactar significativamente na nossa alimentação, né? Conhecer a realidade do território de abrangência e de sua população em seus aspectos sociais, culturais, econômicos, de saúde, entre vários outros, possibilita ao enfermeiro desenvolver um cuidado mais focado para as possíveis demandas vindas dessas pessoas. Além disso, esse conhecimento também permite ao profissional saber qual linguagem usar com aquele público específico, quais os possíveis casos que podem aparecer em seu dia a dia, levando em consideração que são casos já característicos e recorrentes daquela região. E é possível também saber quais os medicamentos que você pode passar para aquela população específica. Então, definitivamente, o conhecimento do território ajuda muito os profissionais da saúde no cuidado prestado. Na minha vivência, né, na minha percepção, se a gente sabe a importância que o território tem na saúde das pessoas e se a gente conhece de verdade aquela população, a gente sabe com o que a gente pode contar no sentido de serviços de saúde, né, de rede instalada naquela região. E a gente descobre maneiras de ajudar esse paciente, tanto com a ajuda dos outros profissionais que estão ali, como com práticas que realmente funcionam naquele lugar. Então, será que eu posso, por exemplo, receitar um remédio que não tem no posto? Será que o paciente sabe tomar? Será que tem alguém na casa dele que pode ajudar? Né? A gente tem que sempre pensar o que pode interferir no tratamento do paciente. Então, que questões que eu tenho que ter em mente quando eu vou atender aquela pessoa? Por exemplo, como o trabalho afeta aquela população, como o trabalho afeta aquele indivíduo, né? Como são as condições de vida, como é que é o saneamento, a poluição, as questões de saúde mental, as violências e tudo isso. Por exemplo, alguém que não sente que pertence àquele território pode acabar se afastando dos serviços de saúde, né? Pode acabar não se sentindo presente, não se sentindo confortável em buscar a gente. Quem tem muita dificuldade para passar o dia a dia, com certeza vai ter muita dificuldade em acompanhar o tratamento, né? Em manter o tratamento, vai ser muito difícil para essa pessoa não abandonar. E a gente precisa ter isso em mente quando a gente vai recomendar um tratamento para a pessoa, né?
para que essa pessoa possa ter a condição de fazer esse tratamento corretamente. Saúde tem tudo a ver com a sociedade e é importante que a gente saiba disso. Mas era um trabalho ligado à periferia da cidade. E aí, que nesse momento, porque na medicina, quando você está dentro da faculdade, você estuda o corpo, né? Quando você sai para campo, você começa a ver a pessoa, né? As relações, família. Né? Isso batia muito com o trabalho político que eu fazia. Né? Que bacana! Nossa, Barata, por isso é tão importante estudar o território. Olha quantos impactos que ele traz na formação do profissional de saúde. Pois é, Júlia. Eu não tinha pensado nisso não, hein? Ainda bem que tivemos esses especialistas aqui conosco para explicar tudo sobre território. Por isso, você ouvinte não pode perder o próximo episódio, em que falaremos de infecção hospitalar. Então não percam! Todas as quintas-feiras, logo após o almoço, um episódio novo e fresquinho do BarataCast, seu podcast preferido de saúde pública. Até mais, minhas baratinhas! Até mais!